Graça e paz, meus irmãos e amigos. Hoje eu quero estar trazendo um texto bíblico que se encontra em Mateus 24, versículo 13 e 14, vai dizer assim: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Até quando você vai continuar vivendo desta maneira, sem crer na palavra de Deus? Até quando? Até quando? Até quando todas as coisas se cumprirem e você ver de fato que a Bíblia é a palavra de Deus? Será que não será tarde demais? Pois Jesus Cristo, quantas vezes o Senhor tem te alertado? Quantas vezes você tem ouvido e tem fechado teus ouvidos para não escutar a verdade, para fazer as suas próprias vontades? Será que vai dar tempo de se arrepender quando Deus te chamar para um julgamento? O que você tem feito com a tua vida? Você acha que não prestará conta diante do Pai? A Bíblia diz que naquele dia, cada um de nós vamos prestar conta daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. A Bíblia fala que vamos prestar conta. Todos nós vamos prestar conta. E ainda mais, todo joelho se dobrará diante do Senhor para confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Vai esperar chegar nesse ponto de não ter mais chance de alcançar a salvação? A Bíblia ela é bem clara. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário para nos dar a redenção, para nos purificar e nos fazer filhos do Deus Altíssimo. Está tudo escrito. A questão é, aquilo que era difícil para nós, Jesus Cristo fez o mais difícil, que foi pagar a dívida, pagar a nossa dívida, pagar os nossos pecados, lançando na cruz do Calvário. Jesus morreu por muitos. Por quê? Porque são poucos que dão valor para o sacrifício dele. Porque a grande maioria, infelizmente, estão com seus ouvidos tapados e não desejam ouvir a verdade. Mas Jesus Cristo, ele continua insistindo para que você possa se converter do seu mau caminho. O que é uma conversão? Conversão é quando você está indo para um caminho, esse caminho vai te levar à morte, e quando você se depara com a verdade, que Jesus Cristo é a verdade, você volta sentido contrário. Você deixa de seguir o caminho de morte e volta para o caminho de vida que Ele tem preparado para mim e para você. Muitas vezes o Senhor tem te alertado. O único caminho que nos conduz ao Pai é Jesus. Jesus é o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós e ressuscitou ao terceiro dia e está sentado diante do Pai. Somente Ele pode nos purificar, somente Ele tem o poder de nos fazer novas criaturas para que possamos ter comunhão com o Pai, comunhão com Deus. Não há outro caminho, não existe santos que intercedam por nós, não existe orar para que teu anjo guarde você, não existe isso, não existe. O que existe mesmo é o caminho que Jesus preparou para mim e para você, através do sacrifício dele. Está tudo nas Escrituras.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por Ele. Ninguém vai chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. Não existe um outro caminho. E se te apresentarem um outro caminho, é caminho de engano. É um atalho. É um atalho que vai te levar ao precipício. Você está vendo o que está acontecendo ao redor do mundo? Então, você pensa que as coisas vão melhorar? Não, não vão melhorar. Para o mundo, não. Mas para os filhos de Deus, que a palavra está se cumprindo, sim, essa é uma promessa de que o nosso Redentor vem e voltará para buscar uma igreja que está sendo preparada para subir, para morar com Ele nos céus. A pessoa que não quer nada com Jesus, ela está rejeitando a palavra de Deus, rejeitando a própria presença de Deus e sendo resistente à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Todos nós somos pecadores, todos nós, toda a raça humana. De Adão em diante, toda a raça humana se tornou pecador, se tornou pecadores, né? E a palavra vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Romanos 6:23. Então, não existe um outro caminho que possamos agradar a Deus e nos aproximar dele, se não formos lavados dos nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, a palavra está se cumprindo. Dia após dia, o Senhor tem te dado oportunidade. Dia após dia, o Senhor tem anunciado a salvação através de Jesus Cristo. Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Não existe outro caminho. Se estão te propondo um caminho diferente, é engano. Não existe um evangelho de facilidades. Não existe um evangelho, agora está tudo bem, tudo resolvido, você não vai ter problema. Não, isso é mentira. Jesus passou pela morte de cruz, não foi de graça. Passou pela morte de cruz para nos conceder a redenção, porque não existe remissão de pecados sem derramamento de sangue, assim como foi na antiga aliança, em que uma vez por ano um cordeiro era sacrificado e o sangue aspergido para perdão dos pecados. O Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que simboliza que ele veio como cordeiro perante aos seus tosqueadores, como diz o profeta Isaías, capítulo 53 ou 55. Ele se sacrificou em prol de nós para nos conceder a redenção, e o seu sangue nos purifica de todo pecado, todo pecado. Então, aquilo que era impossível para nós, o próprio Senhor Jesus Cristo fez. A palavra vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, uma maneira que a gente é algo assim que o nosso entendimento foge à compreensão, mas foi de tal maneira que ele entregou seu único filho, unigênito, para que através do sacrifício dele pudéssemos ter comunhão com o Pai. É a única maneira de você chegar aos céus, é através de Jesus. Não existe outra maneira. Se estão te passando que existe uma outra maneira, leia as Escrituras, leia a palavra, busque entendimento, dobre seu joelho, busque o Senhor, fala para Ele mostrar para você onde você está errando. Essa é a palavra da verdade. Jesus está voltando. Ele vai voltar, não como cordeiro, vai voltar como juiz. Ele voltará como juiz. Amém? Que você possa ouvir essa mensagem e que Deus possa trabalhar no seu coração, porque os dias, o relógio de Deus está em contagem regressiva. As coisas estão acontecendo. E muitos, infelizmente, naquele dia, serão pegos de surpresa, porque não deram crédito na palavra. Que você possa ser alcançado através de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo faça uma morada permanente em sua vida. Que você possa se arrepender dos seus pecados e entregar a tua vida para Jesus.
porque sem Cristo ninguém verá Deus. Sem Jesus ninguém chegará aos céus. Deus não vai tolerar o pecado. Amém? Fique com Deus. Deus te abençoe.